Lu, eu quero começar então te agradecendo muito por você ter aceitado o convite para conversar com a gente, né? A gente está fazendo esse vídeo a partir da ideia de construção de uma edição especial da Revista Brasileira de Educação Básica, que é fruto, né, do convite que fizemos para vocês, professores, que apresentaram o trabalho no Congresso de Boas Práticas da Rede Municipal. Então fizemos o convite, recebemos interesse de cerca de 15 professoras, mais ou menos, que vão publicar com a gente essa edição especial. Mas desde o início eu tenho interrogado, assim, né, um Congresso de Boas Práticas. Eu acho que toda prática docente, principalmente na educação básica, ela se pretende boa. Sim, então é quase uma redundância. Sim. Talvez o que a gente tem é desafios para concretizar aquilo que a gente tem como intenção de boas práticas. Então a gente queria conversar com uma professora que tivesse vinculada a uma representação da categoria, né? E você é uma pessoa que está na direção do Sindirrede. Sim. Então, brigadíssima. E eu queria começar perguntando para você com relação a isso, né? Você é uma professora da rede e que elege representar ou representar a luta da categoria. Que categoria é essa? O que é essa rede hoje do ponto de vista do olhar das professoras? Obrigada. Então, eu primeiro também queria agradecer o convite, né? Para mim é de suma importância desse lugar que para mim sempre foi uma escolha, né? Sempre foi uma escolha ser professora. Eu costumo dizer que se eu não fosse professora, eu queria ser professora. Então, é um lugar realmente onde eu me realizo. Então, meu nome é Luciana de Souza Matias, sou professora municipal, né, da rede de Belo Horizonte, professora de artes e sou uma professora quilombola, sou liderança no Quilombo Matias, que vai ser o nosso 6º quilombo certificado aqui em Belo Horizonte em breve. Que delícia. Axé por isso. Então, quando você fala, né, sobre essa questão das boas práticas, eu também faço essa reflexão, né, porque todas essas práticas, né, que são realizadas no chão da sala de aula, elas têm um único objetivo, eu penso, que é de nós formarmos, né, pessoas, né, cidadãos para esse mundo. E a gente estar em contato com essas meninas e esses meninos estudantes tem sido sempre assim, um desafio em meio a uma sociedade mutante que está em transformação o tempo todo. Então a gente aprende muito com eles e com elas. E para a gente, né, para nós professores, assim, tem sido esse desafio da gente lidar com essa diversidade, né, que elas e eles nos trazem, e também com os desafios que o sistema, né, tem trazido para a gente, mas enquanto combatentes, né, a gente estar nesse lugar de combatentes de um sistema que o tempo inteiro nos desafia a gente não perder os nossos direitos já conquistados. Então, isso para a gente tem sido realmente desafiador. Então, essas práticas, elas são realizadas mesmo com muita garra, né? Por mim, pelos meus colegas professores. Então, tem sido um lugar assim, realmente de muita luta. Eu penso que o chão da sala de aula nunca perdeu esse lugar, né? Só que nesses últimos tempos tem sido mais ainda, eu penso que tem sido uma crescente. De perdas. Sim. E eu acho que de um combate também dessa profissão docente, né? De repente, de uns anos para cá, o professor ficou num lugar muito de acusação, de periculosidade, né? Uma guerra contra os professores. Exato. Isso é visível, assim, no cotidiano? É muito visível nas nossas comunidades também. A gente tem esse enfrentamento. Então, quando a gente pensa assim, é uma comunidade escolar, então, assim, pensar essa comunidade escolar, né, de uma equipe pedagógica, das famílias, né? Então, pensar todo esse contexto realmente como uma comunidade escolar tem sido
não sei se eu posso dizer um desafio, mas não perpassa muito pela realidade, porque a gente tem tido muitos enfrentamentos. Tipo o quê? Às vezes eu penso que a gente não tem dito a mesma língua, sabe? Eu penso que não tem dito a mesma língua por conta de várias situações. Então, o nosso lugar, às vezes, né, de professora e de professor tem sido atacado, o nosso direito de cátedra também tem sido muito atacado. Às vezes eu vejo que, não é claro que nada nessa vida a gente pode generalizar, sim, mas existem fatores que aí nós somos vistos como inimigos, assim, inimigos da sociedade, no sentido de a gente fazer com que as meninas e os meninos reflitam sobre a sociedade, reflitam sobre o contexto político, o lugar deles, né? Principalmente numa adolescência. Eu sou professora do 3º ciclo. Então, assim, eu penso que desde a educação infantil esse movimento já acontece, que as crianças já se entenderem como pessoas. Isso é muito bonito, né? Eu sou uma admiradora do trabalho das minhas colegas da educação infantil. Porque quando os meninos já chegam com uma autonomia, eles e elas já sabem, né, quem eles são, quem elas são, e nos impacta, sabe? Então, nós estamos ainda nesse processo, ainda pós-pandemia, chegada à escola, tem os desafios que a gente pensa da questão da alfabetização mesmo, a gente está com muitos casos assim, e a gente tem tido esse acolhimento. E às vezes quando a gente vai trazer outras reflexões, as famílias falam que algumas famílias não conseguem entender o porquê desse processo, e aí o trabalho ele pode ser barrado. Então, esse contexto, né, esses desencontros que a comunidade escolar ela tem enfrentado, tem sido um problema, sabe? Tem sido realmente um problema e que impacta, sim, nas nossas práticas. Entendi. Os artigos que foram encaminhados para a gente, para a edição especial, a maior parte deles está falando disso, assim, de um trabalho que está sendo retomado a partir da pandemia. Sim. São poucos artigos, são 15, mas eu acho que eles dizem muito de um todo, assim, o que a gente está tentando fazer, que caminho que está se tentando fazer. E eu particularmente percebo as professoras inventando, sabe? Talvez com aquilo que estava previsto, não estava sendo possível alcançar os objetivos, sim, e elas passam a inventar, né? Como é que tem sido, assim, a sua observação e o que você que está sempre ouvindo a categoria, o que tem sido trazido, assim, exatamente do pós-pandemia? Ai... Coisa demais, né? Porque, assim, para além, né, da realidade, né, porque existe a realidade, e existe acho que são realidades, na verdade, assim, que a gente tem enfrentado, porque é o que acontece para a gente, né, para nós professores e professores que estamos na linha de frente, né, a partir do chão da sala de aula, e existe um sistema. E às vezes eu penso que há um desencontro desse sistema, que há solicitações, assim, que são incabíveis, né, de acontecer, sabe, dentro, né, nesse nosso território, que realmente não cabe, sabe? Então, assim, existe hoje uma busca, né, principalmente para duas áreas, né, que são a área da língua portuguesa e da matemática. Então, tudo foca muito nessa direção, mas existem outras situações, né? Existem outras situações e que somos nós, os professores, que lidamos com isso. E aí, a partir do que essas famílias, através, né, das crianças, dos adolescentes, que eles vão apresentando para a gente, é onde que a gente começa nessa questão do inventar, né? Entendi. O inventar para a gente conseguir dar conta, né, de todo esse processo.
E eu não tenho essa segurança de lhe dizer que a gente tem conseguido. Porque a gente nós professoras e professores, nós estamos passando, além dessa realidade, né, muito árdua, né, no contexto da sala de aula, existe também os nossos atravessamentos pessoais. E aí, nós estamos com um número de professoras e professores adoecidos, assim, muito grande, muito grande. E a gente tem um sistema dentro da prefeitura que não nos acolhe, né, na questão da medicina do trabalho. Ela não acolhe o trabalhador em educação. E esses enfrentamentos também fazem com que a gente ainda combata ainda mais, mas corrobora também para o adoecimento. Sim. Porque é uma medicina do trabalho que não acolhe o trabalhador em educação. É muito adoecimento psíquico, né? Muito mesmo. Temos assim que chegaram os professores para acolher as crianças e adolescentes do pós-pandemia, mas quem que acolhe os professores, né? Essa é uma pergunta que fica ecoando, assim. Quem acolhe os professores? Quem acolhe os professores? Foi realmente um divisor de águas a pandemia, né? E deixa evidente algumas coisas que já eram constatadas. Quando a gente fala dessa coisa da pandemia, porque a pandemia foi um marcador, né, assim, mundial, e nós, professoras e professores, eu acredito que foi um período em que a gente mais trabalhou, que a gente não tinha um horário de trabalho. Então, assim, a gente, né, nesse sistema home office, era um trabalho, assim, na busca para que a gente não perdesse nenhuma menina e nenhum menino. Então, a gente atendia as famílias que às vezes não tinham uma forma de se comunicar, e quando essa família conseguia um celular, porque era nesse sistema, né, do WhatsApp e tudo, quando a gente tinha uma família que entrava em contato, fosse num domingo à noite, a gente estava ali para atender. Então, assim, não tinha dia, não tinha hora. A gente estava ali em prol disso. E essas coisas, assim, esse processo não foi demonstrado para a sociedade. Então, assim, para além disso, nós fomos punidos, né? Nós fomos muito punidos. E eu penso que a gente está sendo até hoje. Né? A gente está aí no processo de descongelamento. O que é descongelamento? Esse descongelamento que nesse tempo da pandemia, né, das progressões ficaram congeladas, o tempo de serviço, parou tudo. Parou tudo. E agora a gente está ainda nesse processo e a gente ainda vai perder. Então, assim, a gente só tem tido perdas. É como se tivesse dado um pause na carreira, exato, não no trabalho. Exatamente. Foi exatamente isso. Não foi como se realmente aconteceu isso. Deu uma pausa na carreira, só que o trabalho continuou acontecendo. Mesmo, assim, de uma forma muito ruim. Muito ruim. Porque nós não tivemos, por exemplo, nenhum subsídio além, sabe? Não tivemos. Então, assim, infelizmente a gente está numa rede que não acolhe. Ela não nos acolhe. E parece que nós somos, assim, eternos inimigos. Imagino. E nesse trabalho todo na pandemia, me parece que ele foi muito mais para tentar manter o vínculo com as crianças e os adolescentes do que de fato um trabalho pedagógico, de aprendizagem. Era difícil fazer isso, né? Exatamente. E isso acirra uma desigualdade, né? Porque muito. Outras classes socioeconômicas... Muito mesmo. Hoje a gente vê uma política, né, sobre a questão da internet em todas as vilas e favelas, e isso se deu muito a partir, né, desse momento, mas a gente ainda tem estudantes, principalmente de vilas e favelas, que ainda não tem esses equipamentos. Muito embora a prefeitura ela tenha adquirido, né,
tablets, celulares, mas a política do acesso, ela ainda é muito desigual. Então, e o fato de ter esses equipamentos não significa que há realmente a funcionalidade, não significa que ele está sendo usado, que os professores e as professoras estão preparados para isso, porque para além dessa questão da tecnologia, existe ainda um currículo, né? Tem essa questão do currículo que a gente precisa fazer com que ele seja significativo para os estudantes. A tecnologia é sim um suporte, mas que a gente não utiliza o tempo inteiro. E não é o tempo inteiro que esses equipamentos eles funcionam. Então, assim, existem várias contradições nisso. Várias contradições. Então, e aí parece que quando uma professora, um professor começa a falar dessa realidade, parece que é um muro de lamentações, sabe? Mas infelizmente é a nossa realidade. E quando a gente consegue, porque eu penso que é isso, né? Assim, a gente tem tido essas, como sempre teve, assim, todas as nossas práticas, elas são para as comunidades, né, dos estudantes. E, como eu disse anteriormente, é com o único objetivo mesmo para a cidadania deles. Né, para a cidadania deles. E essa questão da invenção é muito real. Não é como se fosse, né, uma questão de mágica, mas é o desejo que dê certo. Né? A gente quer que a educação, a gente acredita, embora em meio a tantos desafios, atravessamentos, desgostos, a gente ainda acredita, sabe? Assim, a gente acredita nesse processo. A gente acredita que a educação é sim o caminho. E aí a gente, né, faz a coisa acontecer, e principalmente quando a gente vê que eles estão juntos da gente. Então, assim, mais ainda. E não que isso também seja sempre uma realidade, por conta, né, desse contexto diverso. Mas a gente não desiste, né? A gente quer acreditar, né, sempre nisso, e que a gente continue pensando enquanto uma categoria. Né? Isso é o mais fundamental também. Claro, claro. A rede de Belo Horizonte, ela historicamente, ela é composta assim, por uma categoria muito aguerrida. Muito. Né? Eu fui estudante da rede no final da década de 70, início da década de 80. Greves assim, importantes nacionalmente, que né, muitas conquistas, né? Então tem uma tradição assim, de luta, né? Mas eu acredito que na contemporaneidade esse coletivo de categoria ele é muito combatido, né? As coisas estão muito dissolvidas para pensar coletivamente. Então eu imagino que para o sindicato hoje, mesmo herdando essa história, deve ser um desafio muito grande convocar também a categoria para participação, né? Porque essa diversidade, ela não está somente a partir dos nossos estudantes, assim, as professoras e os professores têm tido outros contextos, né? São muito diversos, existe muitos desencontros, está acontecendo muitos desencontros, e eu penso que a gente precisa recuperar isso, sabe? Eu penso que essa recuperação ela vai vir a partir do conhecimento da história desse sindicato, somado às histórias de cada um e cada uma, sabe? A partir do chão da sala de aula, o que tem esses momentos que têm acontecido nas escolas, as histórias que têm acontecido nas histórias, que infelizmente não têm sido histórias bonitas, né? A gente, recentemente, 2 escolas pararam por conta do contexto da violência sofrida por meio da comunidade. Então, assim... Comunidade ameaçando a professores, exatamente. Então, assim, a gente tem atravessado por isso, assim, e aí aquela pergunta, ela retoma, né? Ela volta. Quem acolhe os professores? Quem protege os professores? Se não nós mesmos, porque tem sido assim.
né? Tem sido assim, infelizmente. Então, e aí, dentro da sala de aula, a gente também atravessa essa coisa da violência, que é assim, esses meninos e essas meninas têm trazido com eles, esses ataques. Não tá fácil. Imagino. E a gente ainda vivendo essa onda que parece que agora deu uma esfriada desses ataques violentos à escola, para além das vezes um ataque social assim, em relação a esse espaço, mas ataques reais, concretos, de pessoas armadas, sim, com intenção de agredir alguém dentro da escola, né? Isso foi assustador esses últimos meses que passaram, né, com as notícias. Sim. Foi assustador. Eu imagino que isso também soma. E aí, por exemplo, soma-se a isso e traz para a gente uma carga que muitas vezes nos faz questionar, assim, se tem valido a pena. Uhum. Então, assim, é uma carreira que ela tem sido muito desvalorizada. E a rede de Belo Horizonte, ela historicamente, ela é reconhecida justamente por ser uma rede em que valorizava-se mais os professores, né? E hoje em dia isso não tem acontecido. Então, assim, a gente tem tido muitas perdas e o que a gente tem conquistado nas nossas lutas é o direito de não perder o que foi conquistado. Uhum, porque existe esse risco. Existe. Recentemente, nós conseguimos barrar um processo seletivo, né? Um processo seletivo que isso ia assim, acabar com a carreira. Uma carreira que assim, ela já tem uma divisão e se ocorresse esse processo, ia acabar. Ia mesmo. Ia ser um processo simplificado? E um processo simplificado justamente porque tem faltado professores, muito. As escolas, elas estão com um quadro de professores e professoras assim, muito incompleto. Isso devido ao quê? Ao absenteísmo, sim, adoecimento. Porque fez o concurso, a prefeitura está fazendo um outro concurso. A gente tem tido casos assim de professores que entram na rede e exoneram, não dão conta. Exatamente. A não permanência na rede, isso também tem sido uma realidade. E a gente pergunta, o que acontece nessa rede que antes era um atrativo, que as pessoas, elas sempre queriam estar na rede de Belo Horizonte, o que está acontecendo que ela não é mais essa rede atrativa? Uhum. Né? Por que ela não valoriza mais esses professores e essas professoras? Porque nós não estamos sendo valorizados. Então, assim, a gente vê uma política social para o estudante que é legítima, uhum, e que nós corroboramos desse pensamento, mas não pode ser só. Não pode ser só. Então, assim, o aumento, né, da carga de trabalho, a cobrança e mais a realidade que a gente encara, né, na sala de aula, isso não tem sido contabilizado para que isso pudesse colaborar para a valorização, uhum, do corpo docente. Uhum. Aquele horário pedagógico que existia, que acho que tem uma década que ele foi eliminado. Sim, ele vai voltar? Voltou agora no segundo semestre. Então, nós fazemos reuniões de 15 em 15 dias, e aí pode ser de 2 horas ou 4 horas, aí depende da equipe, né, pedagógica, que escolhe qual que é o melhor momento. Mas ela tem essa continuidade, né? Então, assim, ela faz parte agora, né, da agenda da escola. Sim. Então, isso pra gente foi um ganho. E a gente, logo nesse segundo semestre, né, eu trabalho em 2 escolas, então a gente vê, assim, o tanto que as coisas estavam aqui, né? E essa coisa do pedagógico, né? Assim, é aquilo que nós professores mais gostamos, de falar sobre o pedagógico. Sim. E a gente não se encontrava, não tinha uma articulação. Olha que absurdo.
você está dentro de uma escola, você pensão pedagógica, e aí você não tinha essa articulação pedagógica, as coisas elas estavam assim todas muito atropeladas, era aquela coisa assim muito verticalizada. Então aí isso também contribuía para altos embates dentro da própria comunidade. Então eu penso assim que isso foi um ganho que a categoria conquistou, que foi retornar, né, a questão das reuniões pedagógicas. Isso foi fundamental. Foi uma reivindicação. Isso é uma reivindicação muito tempo, muito tempo. Então nós conseguimos negociar isso. Então foi uma conquista, né? Foi uma conquista desse ano. A questão do tempo pedagógico também, que os professores podem fazer em casa, foi uma outra reivindicação. Que há controvérsias, né, na questão dos pensamentos com relação a isso, mas que isso também foi uma outra conquista, né, querendo ou não, isso também foi uma outra conquista. E agora eu penso que o que mais para a gente seria, né, uma vontade política de valorização é realmente a aplicação do Fundeb na nossa carreira. Sabe, assim, porque essa política do abono, ela é muito cruel e ela também é mais um processo de divisão. E a forma como essa política de abono ela tem sido aplicada e como ela foi aplicada no ano passado, ela foi muito injusta. E ela foi injusta porque os aposentados não receberam. Então, assim, é uma injustiça. É mais um processo para dividir a carreira, né? Mais um processo. E a gente quer que o Fundeb ele seja aplicado ao longo da nossa carreira. A gente não quer que tenha essa divisão, né? E que isso também seja aplicado junto aos aposentados, os nossos colegas aposentados. Porque isso é pensar uma categoria. Isso é pensar uma categoria. A gente não quer esse processo como tem sido só quem está na ativa. Né? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Desde que foi implementado o PNE, e aí a gente tem professores e professoras que nesse processo, né, aposentaram 1 mês ou 2 meses antes de ter sido nessa questão da política do abono. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Então a aplicabilidade desse fundo na nossa carreira para a gente é fundamental, porque assim a valorização do professor, né? Assim, ser professor é muito caro. Sim. Ser professor é muito caro. E essa visão, às vezes quando a gente coloca isso, a gente tem uma parcela da sociedade que não reconhece e que traz um enfrentamento questionando isso. Mas ser professor no Brasil é muito caro e é uma carreira extremamente desvalorizada. É interessante, né, você dizer que, embora assim, as famílias percebam o efeito da escola na vida dos filhos, em casa, quando é possível acompanhar também, né? Sim. A estrutura é embora tenha isso, né, eu acho que de modo geral a população não sabe o que é o trabalho do professor. Talvez na pandemia algumas pessoas conseguiram perceber, mas não sabe o que é um dia a dia, né? Uma das formas, talvez, da gente apresentar isso é comunicar essas práticas. A nossa revista brasileira de educação básica, ela tem essa intenção de convidar as professoras e professores para falar das próprias práticas, discutir as próprias práticas e a gente poder socializar isso, circular, né? Dar um protagonismo a essa autoria diária de um professor dentro de sala de aula. O professor produz conhecimento o tempo inteiro, modos de fazer o tempo todo, mas a gente tem muita dificuldade de trazer essas vozes, essas escritas, essas professoras, vídeos, imagens, o que seja, formas de comunicar essa prática. A gente tem muita dificuldade de alcançar. E a gente está sempre se perguntando, né? Por que a gente não consegue, Luciana? Por que o professor não consegue comunicar a própria prática para o país, para as pessoas, para além de dentro da própria escola? Eu penso, infelizmente, que a gente não tem tido bons ouvidos
para nos ouvir. Eu acho que é um exercício de alteridade mesmo. Um exercício de poder nos ouvir a partir do nosso lugar, sabe? Do nosso lugar de fala, enquanto professoras e professores que estamos lidando com essa sociedade, que nós não somos inimigos, sabe? É ruim, assim, às vezes a gente falar um pouco, assim, da nossa carreira nessa direção, mas essa tem sido a nossa realidade. Essa tem sido a nossa realidade. A gente não tem tido esses bons ouvidos, esses bons olhos para as nossas práticas. E aí, as nossas práticas, e quando a gente tem coragem de trazer as nossas narrativas, né, para uma revista, é porque realmente a gente acredita. E a gente, de alguma forma, isso vai chegar, né? Vai chegar em alguém que vai acolher. Mas na verdade, quando a gente consegue, assim, eu fico emocionada porque a sala de aula, para mim, ela é um lugar sagrado, sabe? Ela é um lugar sagrado, eu vejo a transformação. Para mim não tem lugar melhor na escola do que a sala de aula. Eu me renovo, assim, com aqueles meninos. Agora, na escola Israel Pinheiro, que eu trabalho à tarde, nesse segundo BM, eu trabalho com crianças de primeiro e segundo ciclo. Quando eu estava em Contagem, eu sempre trabalhei com crianças de primeiro e segundo ciclo. Então, ser professora do terceiro ciclo traz essa diferença, né? Porque a gente traz uma juventude que estão buscando, né? Eles estão buscando ser, né? A gente está com uma adolescência que está buscando ser, e essa adolescência que eu estou em contato diariamente é uma adolescência periférica, é uma adolescência preta na sua maioria. Eu sinto um orgulho muito grande disso. Eu vejo, assim, as meninas hoje, assim, assumindo o cabelo, e aí eu lembro, assim, da minha história, assim, gente, na minha época era muito diferente, e ver esses corpos hoje se tornando, assim, territórios de resistência, porque esses corpos são territórios de resistência. Então isso me enche de uma energia tão grande que eu falo assim, vale a pena, sabe? E aí quando a gente vê, assim, aí já no contexto das crianças, aí quando eu me apresento para elas, olha, meu nome é Lu e meu apelido é Luciana. Aí fica todo mundo assim, Lu, aquela coisa toda, e às vezes você tá triste por algum, né, assim, essas ocorrências mesmo da vida, e aí do nada você recebe um abraço. Então, assim, a sala de aula tem essa magia, sim, sabe? De nos recuperar. É claro que também o contrário acontece, né? Assim, eu não estou querendo romantizar, sabe? Eu não tô querendo, mas existe esses contextos, esses dois contextos, eles existem. Sim. E a gente fica nesses processos e que, no mínimo, assim, a gente queria ser ouvido, sabe? Ser ouvido e ser respeitado, ser valorizado. Porque não adianta, principalmente o poder público, chegar, principalmente agora no mês de outubro, semana que vem, vai estar todo mundo recebendo um e-mail, né? Um e-mail, parabéns professor, parabéns professora, sem você, não sei o quê, mas e aí? Uhum. Né? Será que quando um professor e uma professora adoecer, será que o seu atestado não vai ser contestado? Uhum. Será que quando um professor e uma professora precisar de acompanhar um familiar, isso não vai ser contestado? Será que um professor e uma professora não vai continuar sofrendo assédio moral dentro do seu local de trabalho? Valorização é isso, sabe? Valorização é a gente ter um bom salário por aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que a gente pesquisa, porque nós somos professoras e professores pesquisadores. Olha tudo que nós fizemos e o que a gente continua fazendo, o que a gente sempre fez, não foi só na pandemia. A pandemia, como eu disse anteriormente, ela foi um marcador. Mas a questão, assim, da gente o tempo inteiro pesquisar e a gente trazer, reinventar, isso sempre aconteceu. Esse marcador é importante,
É importante, porque o mundo teve que se reinventar, nós também. A gente teve que se reinventar na nossa vida pessoal e no nosso contexto profissional para lidar com o outro, né? Com essas meninas que a gente não queria e não podia perder. A gente não podia perder nenhum. E a gente perdeu muitos. A gente perdeu muitos. A gente perdeu muitos. Muitos não voltaram. Isso é lamentável. Muitos não voltaram. Com tudo que vocês fizeram, né? E quando você diz, a gente pesquisa, a gente faz, e vocês registram, professores registram essas experiências, elas estão registradas no corpo, eu não tenho dúvida. Na cena de aula, ela acontece todos os dias, eu acho que ela se registra, né, no repertório, Sim. no repertório corporal. E o registro mesmo que pode ser transmitido a outro, quer seja numa escrita, em fotografias, em filmagens. Olha, eu vejo hoje, assim, os dois lados, né? Eu sou uma professora que eu registro realmente tudo, assim. Principalmente através de vídeo, foto, com um trabalho que eu tenho com um colega, né, o meu irmão professor, né, que foi um encontro numa encruzilhada mesmo, assim, que foi com o professor Gabriel. Então a gente registra, a gente faz reunião online, eu e ele, para a gente discutir. A gente sempre fez por conta do nosso projeto. E eu vejo assim, e com algumas colegas eu sempre falo assim: você registrou isso? Você gravou isso? Você escreveu sobre isso? Porque isso é importante, sabe? Assim, eu sou uma incentivadora das minhas colegas, sabe? Assim, que elas continuem, que elas não parem, principalmente na educação infantil. Em todo o contexto, assim, porque as duas escolas, né, elas são, tem uma escola que é a educação, tem ensino fundamental e a educação infantil, então a gente sempre se encontra, e aí eu vejo sempre os colegas, né, registrando, tirando foto, a gente manda para o grupo: olha, aconteceu isso numa escola, mas na outra escola, assim, o diálogo ele tem agora crescido por conta das reuniões pedagógicas. Então eu penso que isso possa colaborar, mas infelizmente, e eu penso que é por conta dessa realidade, o registro, principalmente o escrito, ele tem diminuído, sabe, assim, mas por conta dessa nossa realidade, das demandas corridas, né, o que a gente tem que trazer enquanto dados, né, porque isso para a prefeitura é muito importante, né? Os dados, né, os resultados. Mais quantitativo. Exatamente. Então, assim, essa questão do quantitativo é algo que não dialoga conosco, porque não conseguem perceber a questão do processo. O processo, ele não está ali no quantitativo. Ele não está ali no quantitativo. E o processo, ele precisa estar. Porque senão a gente não consegue, de fato, ter uma educação equânime. Não consegue. Nesse sentido, o registro é uma possibilidade, né? Porque ele que vai capturar o qualitativo. Exatamente. Agora, Exatamente. com as novas tecnologias, né? A gente tem celulares. Às vezes celulares que não são profissionais, assim, a gente dá conta. Sim. De fazer imagens, de fazer... Sim. De gravar um processo, né? Talvez a tecnologia, então, ajude nesse sentido. Ajuda muito, ajuda muito. Apresentar ferramentas possíveis para ajuda muito. Porque o escrito é moroso, ele requer todo um trabalho que precisa de tempo. Sim, exatamente, né? Exatamente. E eu vejo, assim, por exemplo, assim, muitas colegas, assim, nesse registro, né, da fotografia, do vídeo, sabe, assim, isso eu vejo muito mesmo. E aí, o próximo passo é essa questão, né, da escrita, de transformar aquilo numa escrita, porque faz parte, né, do nosso desenvolvimento enquanto professor e professora. A formação continuada ajuda nisso? Ajuda muito mesmo. Eu penso que sem a formação continuada não existe professor e professora, né? Mas eu penso também que
há uma necessidade de inovação, assim, às vezes. Porque eu vejo alguns colegas também reclamar, assim, nossa, mas essa formação de novo. Ah, isso de novo, isso de novo. Então, assim, é uma escuta também que precisa ter, assim, do que os colegas estão falando, né? Quais são as necessidades, né? Eu mesma, enquanto professora de arte, eu sinto essa falta, né? Por exemplo, de uma formação continuada que fosse ofertada pela rede para o professor de arte, sabe? A arte enquanto linguagem, né? Então, eu sinto essa dificuldade, essa falha. E aí, quando a gente fala, né, que ser professor é muito caro, é justamente isso, porque aí a gente vai buscar essa formação fora, a gente vai comprar livros para que a gente possa subsidiar melhor a nossa prática pedagógica. E isso o sistema não vê. Isso os dados não mostram. Não mostram. Nós estamos aí fazendo 20 anos da Lei 10.639. 20 anos. 20 anos. É muita coisa. Nossa. Né? Qual que é o desafio, assim, do trabalho, de fazer valer aquilo que essa lei traz à tona? Porque eu acho que não é nenhuma prescrição, não é uma definição. Ela traz à tona a necessidade da gente mudar as narrativas em relação às questões étnico-raciais para uma educação antirracista. Sim, né? sim. Você está aqui, você mora num quilombo, você é uma professora quilombola. Eu queria te ouvir em relação a isso. Eu te falo que nós temos enfrentado muitos desafios, muitos. Embora a gente tenha um núcleo étnico-racial na rede, que assim, praticamente nasceu, né, junto com a lei, né? Então, acho que ele tem 19 ou 18 anos que tem esse núcleo. E assim, várias ações foram realizadas e eu tenho muito orgulho de participar também desse núcleo. E desde a questão dos materiais, da questão da formação para os professores e para as professoras, os encontros regionalizados, onde a gente vive fazendo trocas. Mas o que eu vejo atualmente, né, nos nossos encontros regionalizados, ainda uma pouca participação das professoras e professores da rede. E principalmente de professores e professoras do terceiro ciclo. E aí a pergunta que não quer calar é: será que essa não participação ela se dá devido a essa realidade que está dentro dentro da escola, sobre a falta de professores, porque realmente está sendo muito desafiador sair da escola e desafiador, inclusive, assim, da escola ter um representante, que cada escola precisa enviar um representante e muitas escolas ainda não têm esse representante no núcleo. Isso é uma questão, porque tendo um representante, e agora com as reuniões pedagógicas, a gente acredita que há essa possibilidade da multiplicação, né? Para que a gente possa buscar essa equidade. Agora, existe também esse olhar, né, para esses sujeitos e para essa lei, porque é uma lei. E para que cada pessoa e aí colocando, né, nesse contexto do professor, para que esse professor e essa professora, enquanto pessoa, se entenda responsável nesse processo. Eu acho que isso é um desafio. Que cada pessoa que está dentro da sala de aula se sinta responsável em trazer a sua contribuição para essa educação antirracista. Que isso não é uma responsabilidade ou do professor de português somente, e aí se for um professor negro, então mais ainda, ou então para a professora de arte, se a professora de arte for negra, também, deixa que ela trabalha. Não é. Isso não é um assunto de negros e negras, não é. Isso é um assunto que é para todo mundo, né? Porque o racismo, ele é um câncer dentro da nossa sociedade. E a gente tem tido vários episódios dentro da escola, assim, de racismos que você não acredita, crescente. Então não dá para tapar os olhos. Com estudantes ou com professores? De todos os níveis. De todos os níveis. Então a gente está nesse processo de combater, de dialogar, de ouvir
e de tentar transformar. Então são esses processos, para que a gente realmente tenha uma educação antirracista, para que a gente tenha uma educação equânime, para além de frases feitas, sabe? Que tem que ser uma coisa que aconteça efetivamente. E no cotidiano. Ela não pode ocorrer em datas distantes, porque realmente não faz sentido. Não faz sentido. E não é significativo para os estudantes. Porque a gente precisa trazer uma educação que ela traga todas essas nomenclaturas, mas que ela precisa ser principalmente significativa para eles. Porque sendo significativa para eles e para elas, a transformação acontece no todo, na sociedade. E esse eu penso que é o nosso maior desafio. E os 20 anos da lei, ela traz essa reflexão. Ela traz essa reflexão. A gente tem dados aí que não são dados que são bonitos da gente ver, né? Que 95% assim, da rede não quer falar sobre isso. Isso é grave. Isso é grave. É muito grave. É uma estatística muito... É muito grave. Muito alta. Por que isso? Por quê? Exatamente. Né? Porque dentro de uma rede em que a maioria das escolas estão nas periferias, e a gente sabe que as periferias elas têm cor. Sim. Então, ou seja, esses estudantes desses territórios, eles não estão sendo contemplados nesse currículo. Então, esse currículo não é para eles. Então, a gente está falando de uma escola que exclui. A gente está falando de uma escola que exclui e a gente precisa tentar reverter isso, né? Trazer realmente esse significado e esse sentido para esse território que são as escolas. É um dos desafios da atualidade. É um dos desafios da atualidade, um dos. Lu, o que é ser professora hoje? Ai, é ser heroína da resistência, mesmo assim, sabe? Tem que gostar muito, tem que acreditar, porque são muitos embates, muita desvalorização, muito desrespeito. Mas a gente também tem muita coisa boa, né? A gente tem os meninos e a gente vê o processo deles e a gente vê essa transformação deles, é muito boa. É bom quando a gente tem os colegas também que a gente pode fazer essas trocas. Então, a escola, ela é um enigma, assim, né? Então às vezes a gente tem a sorte de abrir algumas caixinhas que dão certo, outras que não, mas tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para mexer nessas caixinhas. E quando a gente abre, você olha, eu quero continuar. Então, ser professor hoje tem que ter um gesto de coragem, mais do que amor, sabe? Mais do que amor. Porque eu penso que a coragem, ela movimenta muito. O amor é importante, mas a coragem, ela não nos deixa desistir, né? Ela não nos deixa desistir. Então tem que ter muita coragem. Eu queria fazer uma pergunta, Luciana, a gente está falando de práticas, né? O que você aprendeu com a sua própria prática nesses tantos anos, assim? Que coisas que você aprendeu consigo mesmo na sua prática? A minha prática, ela me faz entender que eu sempre tenho que buscar. Que eu sempre vou aprender e que eu nunca vou saber tudo, e que eu sempre vou querer aprender mais e que eu sempre vou querer buscar mais, assim, porque eu vejo isso, sabe, assim, a minha prática pedagógica é algo que eu gosto muito, assim, às vezes, por exemplo, a gente está num evento de samba. Nossa, você imagina esse samba na sala, não sei o quê. Nossa, a gente pode trazer esse trecho. Os meninos podem pintar esse quadro, sabe? Então, assim, é um eterno reinventar. Então, a minha prática, ela me reinventa o tempo inteiro. Eu estou pensando em educação. O meu ser professora quilombola é me reinventar o tempo inteiro. Eu estou pensando em educação o tempo inteiro na minha vida.
Então, aquilo que eu falo, assim, que se eu não fosse professora, eu queria ser professora, é isso, sabe? É isso. Alguma coisa que a gente não conversou, que você gostaria de falar, que você queira acrescentar, um comentário, alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Não, acho que não. Acho que não. Foi bom, foi muito bom, assim, eu tô muito grata mesmo, assim, de ter sido convidada, né, de falar um pouco pela minha categoria, né, assim, eu não tô falando só por mim, eu tô falando por uma categoria. E que isso possa chegar, né, para eles e para elas, assim, de uma forma muito amorosa, né? Possa chegar de uma forma muito amorosa e com todo respeito, né? Eu peço, né, tô pedindo licença para chegar e para falar por eles e por elas. Não tem pessoa melhor para fazer isso. Acho que já é. Benção. Benção, tia. Pode passar, fica à vontade.